Nem toda dor é trauma, mas toda dor não resolvida transforma-se numa lente distorcida com a qual passamos a ver o mundo. Quando pensamos em trauma, imaginamos memórias fragmentadas, imagens dolorosas ou episódios dramáticos que atravessaram a nossa história. Mas o trauma não é apenas o que nos aconteceu, é o que floresceu silenciosamente dentro de nós como resposta ao que nos feriu. Não é o evento em si, mas a marca invisível que ficou gravada no corpo, no cérebro e no coração do nosso sistema nervoso. Se assistir até ao final deste vídeo, vai ter uma compreensão aprofundada sobre trauma e a sua relação com o diafragma e a respiração, e vai também conseguir dar os primeiros passos para conseguir libertar o trauma do corpo, da mente e do espírito. Para compreender como o trauma se inscreve no corpo, convido-o a conhecer a história de Sofia. Sofia sempre foi uma rapariga sensível. Desde pequena, encantava-se em aprender, brincar e conviver. Tinha uma curiosidade luminosa e um coração aberto, mas, ao entrar na escola preparatória, a luz dentro dela começou a ser ofuscada. Primeiro, surgiram apenas comentários. A Sofia é diferente. Olha a roupa dela. Por que fala assim? Palavras que pareciam pequenas, mas que deixavam cicatrizes invisíveis. Com o tempo, os comentários tornaram-se risos, os risos em exclusão, e a exclusão em rejeição aberta. Sofia passou a acreditar que não pertencia. Recorda-se, em particular, de um dia, com apenas 12 anos. Enquanto a professora escrevia no quadro, um colega atirou-lhe um bilhete. Ingênua, acreditou que poderia ser algo inofensivo, mas ao abrir, leu: "Ninguém gosta de ti, tu és um erro." Naquele instante, o coração de Sofia disparou. Sentiu os olhares, alguns de gozo, outros de desprezo. As mãos tremiam. Quis desaparecer, mas permaneceu ali, imóvel, engolindo a vergonha. Este tipo de episódio repetiu-se inúmeras vezes. Por fora, Sofia aprendeu a sorrir. Por dentro, tornava-se cada vez mais pequena, mais frágil, mais sozinha. Com os anos, tentou esquecer. Mas o corpo não esquece. Bastava ouvir uma gargalhada num corredor ou sentir olhares de julgamento para que o peito se fechasse novamente, a respiração encurtasse e um nó surgisse no estômago. Quando chegou a adolescência, começou a evitar situações sociais. Inventava desculpas para não ir a festas, não participar em atividades de grupo e não se expor. Mas o isolamento apenas aumentava o peso que carregava. Foi então que surgiram as primeiras crises. No meio de uma aula, sem razão aparente, o coração disparava como se estivesse em perigo real. O ar parecia faltar, o corpo tremia e a mente gritava: "Vais morrer, algo terrível vai acontecer." Por fora, nada se passava, mas por dentro, o caos tomava conta dela. As memórias da rejeição não tinham desaparecido, estavam apenas guardadas no corpo, à espera de um gatilho para regressar à superfície. Vamos agora entender como é que se forma o trauma no corpo. O que aconteceu com Sofia não foi apenas psicológico, foi uma resposta do corpo, uma resposta de imobilidade, de paralisação. Peter A. Levine, um dos grandes estudiosos do trauma, descreve-o como uma reação essencialmente fisiológica, ou seja, primeiro há uma reação do sistema nervoso, depois uma emoção imediata associada ao evento, e só mais tarde é que entra o pensamento e a compreensão concreta daquilo que aconteceu. Quando sentimos perigo, o corpo mobiliza energia para lutar ou fugir, mas, quando lutar ou fugir se tornam impossíveis, resta-nos a paralisação, uma ferramenta ancestral de sobrevivência. Animais em estado selvagem recorrem a ela quando não tem saída, e nós, seres humanos, também recorremos. Só que, ao contrário dos animais, temos mais dificuldade em sacudir essa energia presa e regressar ao equilíbrio. Essa energia congelada permanece dentro de nós, à espera de ser descarregada. Vamos agora entender melhor o que é a energia congelada. O corpo carrega memórias que a mente tenta esquecer, e quando nos viramos contra as sensações que habitam em nós, quando rejeitamos o peso do medo, do tremor, do aperto, impedimos que essa energia flua. Ficamos como rios represados, cheios de força, mas sem movimento.
É aí que o trauma se torna crônico. O corpo continua a viver no passado, mesmo que a mente diga, já passou. Vamos agora entender a relação entre bullying, estresse e cortisol. A ciência mostra-nos que o bullying e a rejeição podem alterar profundamente a forma como o corpo regula o cortisol, a hormona do estresse. A energia não descarregada fica armazenada no sistema nervoso, na fáscia e nos músculos. Surge rigidez, tensão e dores inexplicáveis. Com o tempo, o corpo entra num estado de alerta constante. O coração dispara sem motivo, os músculos permanecem tensos, a digestão falha e a respiração encurta. O corpo vicia-se na bioquímica que esteve sujeito durante os momentos traumáticos que deram lugar a crises de ansiedade frequentes. Essa bioquímica alimenta pensamentos negativos e, por sua vez, os pensamentos negativos dão lugar a esse tipo de bioquímica. Cria-se assim um círculo vicioso. É a marca invisível do trauma, gravada na biologia. Este estado contínuo ativa em excesso o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, libertando cortisol e adrenalina como se estivéssemos sempre em perigo. Por isso é que tantas pessoas que viveram traumas de infância apresentam ansiedade crônica, depressão ou sintomas físicos persistentes. As memórias traumáticas não são recordações lineares como uma fotografia. São fragmentos sensoriais, guardados em músculos, em nervos e em respirações suspensas. São pedaços do passado a tentar ser reconhecidos. E só quando aprendemos a aceder às memórias do corpo, através da sensação, da respiração e do movimento, é que podemos começar a libertar a energia que ficou presa no instante em que não tivemos escolha. O diafragma não é apenas uma parte do corpo, mas o lugar onde a alma respira. Na Grécia Antiga, acreditava-se que emoções intensas, medo, paixão, angústia, habitavam no diafragma. Um trauma nessa região era visto como um bloqueio da alma, que se manifestava em dificuldade de respirar, ansiedade e até influencia a forma de pensar. Noutras tradições, como na China e na Índia, o diafragma era considerado a ponte do Keimiro ou do Prana, a energia vital. Quando bloqueado por choque emocional ou físico, a energia deixava de circular livremente entre o coração e os instintos. Era como se a vida deixasse de dançar dentro do corpo. Os sintomas surgiam como aperto no peito, incapacidade de chorar, medo irracional ou a estranha sensação de alma presa. No xamanismo, o diafragma era visto como um nó energético, onde experiências de choque e medo se alojavam. Curar esse nó passava por rituais de respiração, pelo som do tambor, pelo canto e até por purificações físicas para expulsar a energia congelada. A ciência de hoje confirma o que as tradições já intuíram há séculos. O diafragma é altamente inervado pelo nervo frênico e intimamente ligado ao sistema nervoso autônomo. Por isso é que emoções fortes podem, literalmente, cortar-nos a respiração. Entre os sintomas físicos mais comuns do trauma diafragmático estão a falta de ar e respiração superficial, dores torácicas ou abdominais difusas, refluxo e azia pela pressão sobre o estômago, alterações posturais e dores lombares, pois o diafragma ancora-se à coluna. É como se o corpo, ao respirar curto, dissesse mente: ainda não estás seguro. O choque, seja ele físico ou emocional, tem uma marca comum: o congelamento da respiração. O diafragma fica preso num padrão de tensão, e a pessoa passa a viver com uma respiração cronicamente superficial. Esta respiração curta alimenta o estresse, reforça estados de alerta e impede o relaxamento profundo. É um círculo vicioso onde o corpo, sem perceber, continua a reviver o trauma. Mas compreendermos a profundidade com que o trauma impacta o nosso corpo e as nossas vidas é só o início. O caminho da libertação está sempre presente, basta encontrá-lo e praticá-lo, envolvendo todo o nosso ser nesse sagrado caminho de cura. Vamos a seguir conhecer 2 dos exercícios propostos por Peter A. Levine, que são simples,
mas profundamente transformadores e ajudam a libertar a energia congelada no corpo. Um deles chama-se pendulação, um convite a reconhecer os ritmos naturais de expansão e contração que habitam em nós. Muitas vezes, quando entramos numa nova situação, a nossa atenção fixa-se no que está diante de nós. Mas para quem carrega traumas, o presente tende a ficar amarrado ao passado. É como se cada experiência fosse filtrada pelas feridas antigas. Para começarmos a libertar o trauma e curarmos o corpo, palavras não são suficientes. O corpo precisa de sentir-se seguro para que a mente possa relaxar. Precisa de presença e silêncio. A pendulação é o caminho de volta ao equilíbrio. Ela consiste em entrar em contato com as sensações do trauma e, pouco a pouco, permitir que elas se transformem. Sente-se confortavelmente ou deite-se num lugar tranquilo. Recorde-se por um instante um momento difícil da sua vida. Não precisa reviver a história, apenas observe as sensações no corpo. Onde sente esse peso? No peito? No estômago? Na garganta? Permaneça aí, com atenção suave. É possível que, no início, a sensação se intensifique. Pode vir medo, pode vir desconforto. Mas depois, lentamente, ela começa a mudar. Talvez se expanda, talvez se dissolva, talvez dê lugar a outra sensação. Este movimento de expansão e contração é a dança da cura. A sua única tarefa é testemunhar, sem julgar, sem resistir. Outro recurso poderoso é a vocalização. Após respirar fundo, solte o ar emitindo o som "voo". Deixe que a vibração percorra o corpo como se estivesse a libertar algo antigo. Depois, permita que o ar volte naturalmente aos pulmões e expire sem esforço. Repita o ciclo algumas vezes, intercalando a pendulação com a vocalização. Com o tempo, vai notar que a presença silenciosa, sem julgamento, permite que as sensações se libertem. É como transformar o medo em curiosidade, o desamparo em exploração. A essência do exercício não é apagar o que aconteceu, mas de aprender a estar presente com aquilo que vive em nós. Cada vez que permanecemos com as sensações sem lutar contra elas, abrimos espaço para que a energia encontre finalmente a sua saída. É nesse espaço que a vida volta a fluir. É aí que a respiração se aprofunda e que a alma respira de novo. Se já passou por uma experiência traumática, partilhe nos comentários. A sua história pode ser luz para alguém que ainda caminha no escuro. E, se conhecer alguém que possa beneficiar destas palavras, partilhe este vídeo. Deixe também o seu gosto. Isso ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Que estas palavras possam ser não apenas informação, mas também semente de cura.